In the presence of my Savior, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk. Olá, boa noite. Eu sou o Rodrigo Alexandre e está começando a nossa super live Bate-Papo e Adoração. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal de YouTube, Ministério Rodrigo Alexandre, ou nos seguir no Instagram, ministério_.ralexandre. E lá você vai ver todos os nossos trabalhos e todas as nossas lives. E se puder, compartilha, divulga e nos ajude aí a propagar o Evangelho a toda criatura. Amém? Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Por isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará.
Nessa mensagem, o Senhor fala a Josué. Josué sabia o que estava acontecendo ali. Josué sabia o que ele ia tomar de posse. Mas certamente viriam os medos, certamente viriam os desafios, certamente o pavor viria naquele momento. Mas o Senhor estava encorajando ele naquele lugar. O Senhor estava falando para ele que era com ele. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite é: não importa o tamanho do teu desafio, não importa o tamanho das provas que o Senhor tem colocado diante de você. Ele é com você. Seja forte, seja corajoso, levanta, toma ânimo, toma força e segue o seu caminho diante daquilo que o Senhor tem colocado para você. Amém? Eu quero neste momento orar com você a respeito disso. Feche os teus olhos aí onde você se encontra e nós vamos dirigir as nossas orações ao Senhor. Querido Deus, nesta noite, Senhor, eu apresento a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que compartilham deste vídeo neste momento, ó Pai. Pai, eu não sei quais os desafios essas pessoas têm enfrentado, eu não sei quais são os medos que elas têm tido, Senhor. Mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor dê forças a cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada uma delas, Senhor, sustentando os seus braços, ó Pai, para que elas venham se fortalecer na Tua palavra e na Tua presença. É o que nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei: não posso fazer isso, não posso. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras.
nós já estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter esperado a gente aí mais um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que nós já estamos aqui com o nosso convidado especial, Pastor William Gomes. Pastor, boa noite, muito obrigado por o senhor ter aceito aí o nosso convite, viu? Boa noite, para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui, participando desta primeira live, para juntos aqui compartilharmos um pouco do nosso chamado e até mesmo da situação que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Quero, desde já, agradecer, Rodrigo Alexandre, pelo convite de estar aqui hoje, aqui nessa super live com você. Deus abençoe. Nós que agradecemos, muito obrigado. Aliás, um trabalhão, né? Ser pastor, ser pai e músico, consegue tudo isso? Eu digo sempre que Deus, Ele é o mentor de todas as coisas. Então, quando eu atentei para esse chamado de Deus na minha vida, ainda criança, eu iniciei, sim, adorando, cantando, louvando o nome do Senhor, e sempre tive uma grande promessa de Deus sobre a minha vida, de que um dia Deus me separaria para exercer o ministério pastoral. E muitos anos se passaram e, graças a Deus, hoje isso tem acontecido e tem cumprido em nossas vidas. Amém. Pastor, na questão da música, por exemplo, o senhor teve alguém que te impulsionou, alguém que te inspirou na questão musical? Na verdade, quando a gente é criança, a gente ouve aquilo que os pais da gente colocam ali para a gente ouvir, né? Mas, como eu sempre tive princípios bíblicos desde criança, eu aprendi a ouvir os louvores que eram entoados da harpa cristã e comecei a cantar os louvores da harpa cristã dentro de casa com a minha família e, com o passar do tempo, eu fui me interessando cada vez mais pela música e aí, então, com a graça de Deus, eu comecei esse ministério através do louvor, através da adoração ao nome de Jesus. Que alegria, né? Eu também comecei o meu ministério na música, né? Muito pequeno lá na nossa igreja. Antigamente existia, tinha um casal chamado Ademar Adachi e Rutinha Adachi. Aliás, Rutinha, um grande abraço, né? Eles começaram quando nós éramos crianças no Coralito. Então eles faziam todas as programações, os eventos, Natal, Páscoa, Dia das Mães, todos os eventos comemorativos. Então nós fazíamos cantatas de Natal, essas cantatas, né? E a gente estava sempre envolvido ali quando crianças. Então ali eu descobri o meu dom ali, o talento para a música, e comecei a cantar desde pequenininho, através desse casal. O interessante é que você falou aí agora que teve um casal que, assim, foi um dos mentores que te ajudou nesta caminhada musical. Eu gostava de ouvir muito, quando era criança, um cantor por nome Matos Nascimento. Então, assim, eu posso dizer que ele foi uma das inspirações que surgiram na minha infância, que despertou esse desejo, sim, de hoje louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor através da música. Que bacana, Matos Nascimento. No meu tempo de criança, nós ouvíamos muito os CDzinhos do Print, né? Era o Print, então a gente cantava todas as músicas, fazíamos todas as cenas, era muito gostoso aquela época de criança, aquela época de coralito, né? Hoje o Ademar Adachi já se encontra descansando no Senhor, mas a Rutinha, a esposa, continua Vivinha da Silva, mora no interior de São Paulo, né? E faz muita falta, viu, Rutinha? Um coralito lá, né? Agitando a criançada ali, né? E fazendo elas desenvolver os seus talentos. Mas ainda falando de chamado, de dom, pastor. Aí o senhor foi para o ministério pastoral. Como foi isso? Como aconteceu esse chamado na sua vida? Missionário Rodrigo, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui desenganado pela medicina com um problema de saúde muito sério nos meus pulmões. E a minha avó me contou que, nesse período, os recursos da medicina não eram tão avançados como é hoje. E a minha avó, logo ao saber que eu estava desenganado pelos médicos, ela entrou no hospital ali no estado do Tocantins, na cidade de Porto Nacional, e me tirou de dentro daquele hospital e correu comigo pelos braços no meio da rua, até chegar numa igreja de palha, de paredes de tijolos,
E quando ela entrou ali dentro daquela igreja, ela me entregou nas mãos de um pastor por nome Pastor Sebastião, que já partiu, já dorme no Senhor. E esse pastor me pegou nos braços e orou. E pediu a Deus que me curasse naquele momento. E quando ele terminou a oração, ele virou para minha avó e disse assim: olha, este menino que está nos teus braços, Deus tem um grande chamado na vida dele. Hoje você pode não entender, mas com o passar do tempo, Deus o separará para o ministério pastoral, porque Deus escolheu ele para ser um pastor. E depois que ele entregou essa profecia à minha avó, os anos se passaram, e aquela profecia se cumpre hoje na minha vida, pois hoje eu exerço esse ministério pastoral. Uau, que bênção, que testemunho, um milagre, né? Não teria como não ser diferente daquilo que Deus havia prometido, né? Eu não tive, obviamente, um passado assim, nesse sentido, mas eu me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Eu tinha 8 anos de idade, né? Numa escola dominical. O pastor, na época, chamado pastor Cimei Oliveira, que também hoje se encontra descansando no Senhor, foi um grande pastor, um grande mentor, amigo, né? Um dia me chamou para abrir a Bíblia na escola dominical, né, para ler um versículo. Eu prontamente abri e comecei a ler ali, e aí ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus vai fazer de você um grande pastor. E a gente com 8 anos de idade não faz ideia do que é isso, ou do que são essas profecias, né? Eu digo que a gente apenas fica sorrindo, né, quando a gente ouve. Exatamente, você não sabe o que você diz, né? né? Amém, não é amém, eu só sorri, ou ok, eu recebi ali, né? Só que a gente vai tomando outros rumos na vida, vai tomando outros caminhos, aí Deus vai e traz você de volta para aquilo que Ele prometeu. Então, hoje eu estou caminhando aí para o ministério também, né? Claro que comecei agora como missionário, e estou já há 2 anos aqui em terras goianas, né? Aqui em Goiás, Lusiânia, né? Terra abençoada, né? E que a gente tem tido bastante trabalho aqui, bastante vidas, né? Bastante campo para poder levar a palavra de Deus, né? Então, Lusiânia tem sido abençoadora neste lugar, até na minha vida, né? E eu tenho sido bênção também para Lusiânia. Porém, pastor, mas já que o senhor é um músico, e eu acho até, inclusive, que os pastores que nos assistem aí poderiam aprender um pouquinho disso também. Se todo pastor aí começasse a aprender um instrumento musical, quando você for abrir um trabalho, seja no campo, abrir uma nova igreja, aí você pode tocar, louvar junto com a igreja, até que vá formando o seu ministério. Isso é muito bom, isso seria muito bom, ok, pastores? Isso serve para mim também. Então, pastor, já que o senhor está aqui e já tem o lado musical, por que não pode ministrar um louvor para nós nessa noite? Vamos lá. Amém? Vamos lá, vamos exaltar sim o nome de Jesus. Então, enquanto o pastor se organiza ali com o seu instrumento, o seu microfone, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos já já.
pessoal, estamos de volta. Nossa live, bate-papo e adoração. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos sem máscara aqui porque estamos obedecendo, tá bom? Os limites aí determinados pelo Ministério da Saúde, tá bom? Então eu quero que você fique agora com esse momento de louvor e adoração com o pastor William Gomes. Seus sonhos não são impossíveis. Pra alcançar tem que lutar. Não perca a esperança agora, porque Deus já marcou a hora de tudo se concretizar. Quem sabe a voz do inimigo veio soprar no teu ouvido, lhe dizendo que os teus sonhos foram esquecidos. Diga pra ele se Deus tem promessa, que pra fazer cumprir ele para a terra detém a lua no infinito. Deus poderoso, majestoso, glorioso, poderoso, igual a ele não há. Você se lembra de José sendo escravo no Egito? Logo passou a governar, foi traído, humilhado, mesmo assim os seus sonhos não puderam apagar. Teus sonhos ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata. Tente entender, quando Deus está na frente de um fiel, é porque vai acontecer. Essa noite, nesse estúdio, o inimigo tem que saber, quando Deus tem promessas, teus sonhos não podem morrer. Deus incomparável, glorioso, majestoso, poderoso, igual a ele não há. Você se lembra de José sendo escravo no Egito? Logo passou a governar, foi traído, humilhado, mesmo assim os seus sonhos não puderam apagar. Teus sonhos ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata. Tente entender, quando Deus está na frente de um fiel, é porque vai acontecer. Grite alto esta noite o inimigo, ele tem que saber, quando Deus tem promessas, teus sonhos não podem morrer. Quando Deus tem promessas, teus sonhos não podem morrer. Aleluia. É isso aí, pastor. Muito obrigado por essa canção maravilhosa, né? Muito obrigado por essa inspiração aí que o Senhor colocou ao teu coração e que você pôde trazer para nós, né? E me conta para nós como é que veio essa inspiração aí dessa canção. Essa canção, quando eu tinha por volta das mais ou menos uns 23 anos, eu conheci um compositor chamado Edmar Santana. E foi através dele que essa canção surgiu no nosso ministério. Uau, que bacana, né? Não é sempre nem todos que compõem, né, canções
tão inspiradoras assim, pautadas naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Mas, sem delongas, nós queremos agora entrar no nosso assunto de hoje. E o tema da nossa live é a importância da igreja em tempos de pandemia. Pastor, como é que está essa questão na sua igreja, lá na sua denominação? Bem, quando a gente fala desse assunto, a pandemia, logo no início se tornou algo assim bem assustador para todo mundo. E nós nunca imaginaríamos que esta situação iria chegar até a igreja. Se nós dermos uma parada para analisar quando iniciou a pandemia, no ano passado, em 2019, no mês de dezembro, foi quando teve o primeiro caso dessa pandemia lá na China, e logo em seguida, no ano seguinte, logo no mês de janeiro, nós já tivemos o primeiro caso dessa doença fora do Brasil. E nós nunca imaginávamos que ia chegar até aqui, mas, enfim, ela chegou também no Brasil, e hoje o Brasil sofre muito com esta doença chamada pandemia. A igreja enfrenta hoje esta situação em 3 pontos importantes. O primeiro é o lado espiritual, que em todo o período de pandemia da história, a igreja ela sempre esteve à frente, até mesmo dos órgãos competentes de saúde, para cuidar daqueles que, porventura, viesse a passar por algum problema de acordo com esta enfermidade tão mortal que é esse vírus. Então, desde o início do primeiro século, a igreja ela foi o ponto de apoio, e se hoje existem hospitais para tratar enfermidades, existem por causa desse período. Porque lá no passado, a igreja ela foi fundamental para tratar os enfermos, e até hoje a igreja ela é fundamental para tratar os enfermos desta doença. Pastor, o senhor acredita que essa questão da pandemia, ela diluiu um pouco a igreja ou aproximou mais? Veja bem, eu disse agora há pouco que 3 pontos importantes, a igreja ela age de acordo com esta pandemia. O primeiro é cuidar do lado espiritual das pessoas que estão passando por esse momento tão difícil aí, perdendo seus familiares, com medo até mesmo de pegar essa doença. O segundo ponto é a questão da saúde, é onde as autoridades competentes traz à igreja as recomendações, e a igreja acata aquelas recomendações para evitar a disseminação desse vírus. E o terceiro ponto é o social, porque a igreja, nesse momento, ela nunca ajudou tanto uma sociedade como tem ajudado agora, nesse momento de pandemia. Então, na verdade, o senhor acredita que a igreja se desenvolveu mais, apareceu mais agora na pandemia? Eu digo isso pela minha igreja, por exemplo, né? Nesse período de pandemia, nós acreditávamos até que a igreja ia ficar um pouquinho mais morta, né? Bem diluída, né? Pelo fato de não estarmos ali a congregação reunida. Mas muito pelo contrário. Né, a nossa igreja se uniu muito mais agora com essa questão das lives, com essa questão da internet, desse recurso, né, que nós temos tido aí, que é a internet. Né? De fato, missionário Rodrigo, levando para o lado espiritual, nós temos visto hoje uma decadência espiritual dentro da igreja. Porque quando esse vírus veio, ele veio de uma forma tão forte que hoje os cristãos, aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, têm medo hoje de ir à igreja para não poder pegar esse vírus. Então, por um lado, trouxe um prejuízo muito grande à igreja, porque a igreja ela é mantida através desses fiéis. Então, esses fiéis hoje têm essa necessidade de estar na casa do Senhor, mas por causa do vírus, eles não vão à casa do Senhor. E muitos desses estão hoje, espiritualmente falando, com as suas vidas espirituais destruídas. Então, o que a igreja precisa fazer? E eu quero aqui louvar a Deus e agradecer a Deus por esse recurso tão maravilhoso que foi a internet. A internet ela veio justamente para não permitir que muitos desses que perderam os seus familiares
viesse tirar as suas vidas, mas no momento do desespero recebesse ali um consolo através de uma palavra que era transmitida através das redes sociais. E é por isso que eu quero parabenizá-lo por este programa que hoje consegue levar, sim, a mensagem de Deus ao coração daqueles que mais necessitam neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Verdade. E obrigado, inclusive, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta, né, fazer com que a palavra do Senhor alcance aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir. Então, a internet tem feito esse veículo para nós, né? Mas, pastor, existe eu acredito que existem alguns problemas nessa questão das lives, nessa questão da igreja online, né? Porque claro que tem os que são fiéis realmente, eles vão continuar permanecendo ali firme, e assim que as igrejas voltarem ao normal, vai continuar firme, mas já tem aqueles que já vinham com aquela dificuldade, né? E esse afastamento do social dentro do prédio da igreja, né? Pode fazer com que essa pessoa acabe se desligando de vez, né? E a sua igreja, recentemente, acaba de retomar, né, as suas atividades no prédio físico, né? E como que foi isso para o senhor? Como que tem sido essa experiência de retomar novamente? Porque você juntar a galera de novo, juntar a igreja, apaziguar o problema, né, por conta dessa pandemia que ainda continua aí, né, assolando a nossa cidade, inclusive, né? Os casos são muitos para o tamanho da nossa cidade, né? Então, como é que o senhor tem reagido? Como é que o senhor tem feito lá com os membros, com a sua liderança, nesse sentido? Em relação a esses 3 pontos importantes que eu apresentei aqui, que foi o lado espiritual, o lado da saúde e o lado social, eu tive a preocupação de, sim, trabalhar essas 3 ferramentas dentro da igreja nesse período de pandemia. Até então, as autoridades competentes não haviam liberado para que os cultos voltassem a funcionar. E quando liberou os cultos, liberou com algumas restrições. E nós nos preparamos para receber aqueles que iriam vir à igreja durante a pandemia, sabendo dessas restrições. Mas é triste para um pastor abrir a igreja e não poder receber ali os seus fiéis. Imagina aquele irmão de 60 anos acima, que o desejo dele de domingo é poder estar na casa do Senhor para cultuar o Senhor, e não pode hoje estar na casa do Senhor. Muitos deles me ligam, choram através do telefone e diz: pastor, lê uma palavra, grava um vídeo, fala aí, pastor, manda alguma coisa aqui, eu estou com saudade da casa do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Então, quando a gente abre a casa do Senhor, a gente recebe as crianças, que hoje é a alegria da igreja. Então, é o futuro da igreja. E nós somos hoje impedidos de receber esses irmãos acima de 60 anos e essas crianças que são abaixo de 12 anos, mas nós entendemos que é também por uma questão de saúde. Então, nós vamos, sim, seguir obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde e procurar fazer o melhor para que aqueles que chegarem à igreja agora, nesse momento tão difícil, porque, missionário, você ainda não tem essa experiência que eu tenho de estar pastoreando. Imagina você estar com a sua igreja, os seus fiéis todos ali no culto. É tão gostoso quando você entra e você olha para o rosto de cada um, cumprimenta cada um, abraça cada um. Você sente aquele calor. Parece que a nossa fé junto ali traz o milagre que a gente precisa mais rápido para a nossa vida. E agora, quando a gente entra na igreja e percebe que um lugar do irmão João está vazio, o lugar da irmã Maria está vazio, o lugar do irmão Pedro está vazio, e a gente fala: meu Deus, como é que ele deve estar agora? Então, ao mesmo tempo que nós ficamos alegres com essa liberação da retomada dos cultos, nós também estamos tristes por não estar com o corpo completo dentro da casa do Senhor, louvando ao Senhor. Mas eu sei que é por pouco tempo e logo, logo, Deus vai mandar a solução para que nós possamos todos estar ali juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Exatamente. Claro, eu não tenho essa experiência como pastor, né, de chegar na tua igreja e ver, mas eu tenho a experiência como membro, né, como membro que sou, como uma pessoa alegre, comunicativa que sou. Eu gosto também de chegar e abraçar e conversar com todo mundo, e você chegar na tua igreja de repente e tá aqueles buraquinhos, né, faltando algumas cabeças ali. Isso
é muito triste realmente. Essas pessoas que não estão hoje na nossa igreja por conta dessa pandemia, faz muita falta. O corpo fica, de fato, defasado, né? Então, a gente acaba tendo aí que ter outro tipo de cuidado com esses irmãos aí das idades mais avançada. Mas também queremos parabenizar a comunicação mais uma vez, porque nós temos aí o Instagram, nós temos aí o YouTube, nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, para tentar fazer toda a comunicação possível com as pessoas que nós amamos, né, com os nossos familiares, eu mesmo sendo de São Paulo, né, estando aqui em Goiás, então a minha comunicação com a minha família é atrás dessas ferramentas, né, que é de suma importância para a igreja no tempo de hoje. Olha só, quando a gente fala do lado social da igreja, você hoje, não sei se você tenha um tempo para poder visitar alguns hospitais, e a igreja, no passado, quando se tinha uma pandemia, ou se tinha alguma situação que era alarmante para uma sociedade, a primeira pessoa a ser convocada era a igreja, por causa da fé. Porque, através da igreja, quando Deus coloca um servo dele, que é instrumento dele, para estar ali dentro de um hospital, aquela pessoa que está hospitalizada, quando vê a pessoa de um pastor ou de um líder religioso, ele acredita que, através daquele líder religioso que ali está, a oração que se fizer ali vai atrair um milagre para a vida dele mais rápido. Então, quando a gente leva para o lado social, a igreja nunca fez esse trabalho social tão bem feito como tem feito agora. Você vê as igrejas se unindo, movimentando cestas básicas através de amigos, para poder estender as mãos, não só para os membros da instituição, mas também para aqueles que não são membros da instituição. Porque, nesse momento, nós somos todos famílias, independente de placa de denominação. Nós somos um povo que cremos em uma fé, em Cristo Jesus, e estamos prontos para servir aquele a quem mais precisa ser servido. Verdade. Não só as igrejas têm se colocado à disposição, mas eu acredito que o do Brasil, né, esse ano de pandemia, ficou um pouco mais solidário, né? Então, nós temos visto aí grandes cantores de nome, né, gospel ou seja de outro ramo, tem feito aí grandes trabalhos para levantar recursos, levantar cestas básicas, para ajudar as pessoas de fato. Claro que nessa pandemia, a dona de casa, a doméstica, o pedreiro, essas pessoas que trabalham por conta própria foram prejudicados por conta disso. Mas, né, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos intercedido por essas pessoas e temos ao longo do tempo tentado ajudar da melhor forma possível. Então, uma delas é, obviamente, levando esse alimento, né, ajudando aí naquilo que a igreja tem o papel e o dever de fazer com os seus membros e com a sociedade no qual ela está inserida, né? Pastor, a igreja que o senhor pastoreia hoje, ela se encontra onde? A nossa sede, ela fica na rua José Franco Pimentel, número 152, no centro de Lusiânia. Esse é o endereço da nossa igreja. Existem outros pastores na denominação ou o senhor é o primeiro pastor, é o único pastor ali no momento? Eu sou o pastor presidente do ministério e nós temos, sim, outros pastores que também são membros desse ministério. O que te ajuda no trabalho também. Com certeza. Né? Porque cada um vai para um lado e a igreja toda se sente abraçada. Não é isso? Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo e o nosso tema foi a importância da igreja em tempos de pandemia. Né? Nós não estamos aqui apenas para desqualificar nenhuma das opções, né, que tem tido aí no mundo para tentar servir as pessoas necessitadas. Nós queríamos colocar aqui uma posição de uma igreja. Claro que a sua igreja pode ter tomado várias outras atitudes, e louvamos a Deus porque a tua igreja teve essa iniciativa de ajudar o próximo, de ajudar a sociedade. Então, eu quero convidar você a continuar conosco, né, nesta live, a continuar assistindo os nossos vídeos, aos nossos programas. Queremos trazer muito mais
temas aqui para você nessas lives, para que você possa compartilhar e nos ajudar também. Queremos propagar o Evangelho do Senhor a toda a criatura, em todos os lugares, que o Senhor seja aclamado por essa nação. Pastor, eu quero agradecer a tua presença aqui nesse vídeo, aqui nessa live com a gente. E temos um pedido, né? Como eu sou venho de uma geração de músico, né? As pessoas querem que a gente faça um dueto aí, cante uma música junto. Maravilha. É Vamos possível? Lá. Sim, vamos lá. Eu quero... Enquanto o pastor se organiza ali, eu quero deixar um recado para você aqui. Continue nos seguindo, segue o nosso vídeo, compartilhe a nossa página, ajude-nos aí com esse projeto, com esse plano, né? A nossa intenção aqui é fazer sempre melhor. Desculpe os nossos erros, as nossas falhas, o ao vivo é assim mesmo, a gente vai aprendendo, né? E contamos com as orações dos irmãos. Então, se você quer indicar para nós um tema, se você quer indicar alguém da sua preferência a estar aqui conosco, faça aí pra gente um direct, manda sua mensagem, tá? Tem pessoas que vai tá aí respondendo cada pergunta ou respondendo cada coisinha que você mandar pra gente, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a sua participação. E também quero agradecer aos estúdios Mega Power por nos proporcionar esta live, por toda a aparelhagem, por toda a técnica, por toda a eficiência neste lugar. Então, na descrição do nosso vídeo, nós vamos colocar todos os dados necessários desse estúdio Mega Power. Também queremos agradecer ao Ateliê Luísa Moraes por nos ajudar aí, nos patrocinando com toda a mobília que vocês encontram aqui, seja louça, vaso, tudo isso. Então, também terá na nossa descrição a página, o link lá para você conhecer a loja virtual Luísa Moraes. Então, já aqui com o pastor com o seu violão em mãos, então nós vamos encerrar esta live com uma canção. Amém, pastor? Eu posso dar um recadinho antes? Claro, fica à vontade. Você que irá nos assistir, eu quero convidar você que é morador da cidade de Lusiânia a estar nos fazendo uma visita ali na nossa igreja. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Unção e Graça, situada na rua José Franco Pimentel, número 152. Será uma honra, um prazer muito grande receber você lá na nossa igreja. Antes de nós cantarmos, posso fazer uma oração? Pode. Amém? Eu quero orar por você agora, para você que vai assistir essa live, para você que vai ser abençoado por Deus neste momento. Eu não sei qual é a dificuldade que você possa estar passando, qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Eu quero abençoar a tua casa, abençoar seu lar, abençoar a sua família. Amém? Querido Deus, nós te louvamos por estarmos aqui hoje, ó Deus amado, nesse estúdio, juntamente com o missionário Rodrigo, participando, Senhor, dessa live. Senhor, eu quero te louvar pela vida do teu servo, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue abençoando e que o Senhor continue tornando realidade os objetivos da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Pai, eu quero orar por esta cidade, a cidade de Lusiânia, e eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada família desta cidade. Que o Senhor entre com a paz, com a cura, com o amor, com o livramento e com a bênção do Senhor sobre cada família desta cidade. Senhor, eu quero lhe fazer mais um pedido, que o Senhor seja louvado, adorado e glorificado através das nossas vidas, a partir deste momento, nesta live. Que o Senhor torne realidade o sonho de todos aqueles que procurarem o Senhor, porque está escrito na sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos aproximarmos do Senhor. E com esta oração, eu quero profetizar, no nome de Jesus, a tua bênção em todas as famílias dessa cidade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer.
sendo liberada sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Obrigado, pessoal. Até a live.